Olá, gente. Vamos tratar hoje do tema das organizações modernas. Essa aula ela está se embasando pela leitura do capítulo do livro Sociologia, do Anthony Giddens, que trata sobre esse tema. Lembrando sempre que as videoaulas não substituem a leitura dos textos. É essencial que vocês realizem a leitura concentrada, tomem notas e façam sempre o exercício de colocar em perspectiva os ensinamentos do autor com base nos trabalhos e experiências práticas que vocês estão elaborando ao longo da disciplina, né? Ou seja, as atividades, os fóruns e depois o produto final da AV2, que é a análise de um estudo de caso de uma organização específica do contexto da nossa sociedade. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como as organizações elas estão presentes na sociedade, como que elas conseguiram reunir tamanha importância e influência no cotidiano da gente. E vamos começar fazendo essa reflexão pegando a própria análise do autor sobre o nascimento e contextualizando até para a realidade da nossa região. Se a gente voltar no tempo algumas décadas, não vou nem colocar um século, a maior parte dos nascimentos nas cidades de Juazeiro, Crato e Barbalha não eram feitas por organizações hospitalares, né, ou mediadas por profissionais de medicina, mas eram essencialmente feitas nas casas, né, das mulheres grávidas, das famílias, e envolvia a figura central da parteira. Né? A minha avó teve vários partos que foram mediados por parteiras, né? E, inclusive havia todo um saber, toda uma experiência, todo um afeto social atrelado a essas práticas, né, de nascimento. E, obviamente, o nascimento estava muito atrelado à identidade, à identificação, né, com o local, que era a casa, e aqui traz uma das primeiras características que distingue o impacto das organizações modernas nesse processo. Então, como se sabe, hoje a maior parte de vocês que estão nessa disciplina nasceram em hospitais, a maioria talvez nasceu em um hospital público, alguns podem ter nascido com hospitais que tinham algum convênio particular ou eram totalmente privados, mas de start vocês provavelmente não vão ter esse vínculo afetivo que o nascimento tinha com a casa. Então, o vínculo que você tinha com aquela casa e o seu nascimento, ele não pode ser replicado ao mesmo pertencimento. Vocês não passam, por exemplo, pelos hospitais que vocês nasceram e conseguem ter uma relação de pessoalidade, de afeto, diferente, por exemplo, do que acontecia com os nossos pais e nossos avós que tinham nascido em suas próprias casas, certo? Então, essa dimensão da pessoalidade e da impessoalidade marcam essa diferença desse impacto, né, dessas organizações nesse tipo de ritual, que é o nascimento. Mas a maior parte do nosso cotidiano, quando a gente olha à nossa volta, eu estou vendo aqui um estante, estou com óculos, estou com uma camisa, estou com um computador, dois computadores, né, duas telas, álcool gel, estou com xícara, café. Café é o exemplo até que o Anthony Giddens traz na leitura anterior, né? E a gente vai perceber que a maior parte desses produtos, se não todos que eu citei, envolve em alguma medida uma organização e essa organização se relaciona com outras organizações e dependem de outras organizações para que de fato elas consigam elaborarem e comercializarem os seus produtos. Isso quer dizer que no nosso cotidiano, com um pouco de uma pitada de sensibilidade, a gente passa a ver organizações em tudo que a gente faz, em quase tudo que a gente consome e nas nossas relações sociais. Vocês conseguiram fazer um bom exercício disso nas primeiras atividades da disciplina e é essencial que vocês continuem a cultivar essa reflexão para as próximas tarefas. Então, isso em si não quer dizer uma coisa boa ou ruim. A presença da organização e a preponderância dessas organizações não quer de nós aqui fazer um juízo de valor de que as organizações melhoram a vida social. Elas melhoram para o bem e também pioram para o mal.
A gente viu que vários dos aspectos que hoje a gente pode enfatizar sobre o estilo de vida com as tecnologias, elas têm desencadeado uma série de problemas sociais também colaterais e às vezes até previsíveis, né? Se você pegar também as organizações, por exemplo, que administravam empresas ou que administram empresas de produtos que causam danos à saúde, né, como o cigarro, o álcool, elas também trazem uma série de questões assim, que são desencadeadas como efeito colateral, como, por exemplo, violência no trânsito, índices de tabagismo, taxas de ocupação do hospital por câncer de pulmão, etc, 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 que são problemas sociais que as organizações e o marketing, muitas vezes, em torno dessas organizações acaba por gerar no todo social. Então, o que a gente precisa fazer é olhar com uma perspectiva crítica sobre a influência dessas organizações na nossa sociedade e perceber essas organizações, como o autor bem define, como fontes de poder social. E uma das características que se impõe nesse sentido para a gente visualizar é justamente que as organizações levam os indivíduos a fazerem coisas que muitas vezes eles não têm como resistir, ou não têm como resistir sozinhos, né? Se uma empresa, por exemplo, determina que um funcionário ele tem que cumprir um expediente de 7 às 17 horas, e se ele se recusa, a empresa vai poder, em primeira instância, fazer um corte de ponto, ou seja, cortar o salário dele relativo àquele dia de trabalho, e numa segunda perspectiva pode até demiti-lo por justa causa. Então, ele não pode resistir de forma solitária às imposições e às obrigações que a organização impõe para ele. Contudo, quando você contrabalanceia essa relação de organização dos indivíduos, pegando esse contexto de trabalho, a partir de uma organização coletiva dos trabalhadores, e aí vamos falar de uma nova organização, né? Seria uma organização sindical, e ela consegue condensar a adesão de parte desse setor, desses trabalhadores, eles já conseguem fazer um grupo de pressão de força em relação às organizações. Esse tipo de, considerando esse exemplo que eu mencionei. Ou seja, é necessário as pessoas criarem uma outra organização para, de fato, resistirem a esses processos. Por exemplo, podendo essa nova organização, a organização sindical, reivindicar melhorias de condição de trabalho para esses trabalhadores. A gente vai conversar um pouco sobre alguns conceitos trazidos na obra, dialogando sempre com os clássicos da sociologia, mas também outros autores que o Giddens apresenta. E aqui também fazendo um pequeno digressão, essa aula não substitui o texto, ela só traz realmente pontos que eu achei que seriam interessantes para serem debatidos e ilustrar alguns conceitos, algumas apropriações possíveis para que vocês possam reagir a essa videoaula no YouTube, fazendo comentários, destacando suas dúvidas, os pontos que acharam mais pertinentes do trabalho, ou comentários sobre a leitura, né, e os objetos de estudo de vocês nas tarefas, que vai ser validado como a frequência relativa ao do dia de hoje, certo? Então, o Max Weber, que é um dos clássicos da sociologia, foi um dos primeiros autores a tentar definir esse fenômeno, entender melhor como é que a gente poderia compreender de forma teórica esse processo social que fazia com que as organizações assumissem um papel cada vez mais central na sociedade. E o Max Weber define as organizações como uma forma específica de organização que coordena as atividades humanas ou os bens que são produzidos de uma forma constante no tempo e no espaço. Então, segundo Weber, essa é uma das características, né, de conseguir criar uma rotinização, né, que é contínua para além dos indivíduos, no sentido de produzir bens, serviços, independente, não independente, mas de forma quase que
exterior, não seria a palavra exterior, mas de uma forma despessoalizada, essa é a palavra. Não seria uma forma pessoalizada, seria uma forma impessoal. O conceito mais próximo disso do cotidiano da gente talvez seja o de pessoa jurídica, né? Que é uma pessoa jurídica, ela independe da pessoa física que o criou, que é já um conceito jurídico elaborado para muitas vezes categorizar essas organizações da nossa sociedade dentro da nossa legislação. Então, essa impessoalidade que as organizações permitem, ela é marcada por essa constância, né, essa continuidade no espaço e no tempo, que é o que o Max Weber está chamando a atenção. Né? Então, uma outra coisa que o Max Weber percebeu muito bem é que as organizações elas precisam de regras escritas, né? Regras, ainda que não sejam escritas, mas que elas sejam legítimas e consideradas e que de alguma forma se faça uma gestão da sua memória por meio de ficheiros, de um arquivo, né? Essa é até a centralidade dessa sacada do Max Weber, né? Porque sempre quando a gente vai considerar a história das organizações, geralmente dois tipos de organizações são considerados os modelos primordiais para compreender as organizações, o processo histórico de surgimento e rotinização de organização, que são as organizações militares, que são, a gente vai ver, né, tem uma tendência muito forte à hierarquização, e as organizações religiosas, que também têm uma tendência muito forte à sua hierarquização e fazem da sua memória uma gestão, né, muito atenta a seus processos históricos e mnemônicos. Mnemônicos no sentido de memória, certo? E o Max Weber ele vai trazer que essas características, né, a constância no tempo e espaço, produzindo uma impessoalidade, digamos assim, uma forma impessoal de ofertar bens e serviços, ter regras claras e, de alguma forma, escritas, formalizadas, né, e fazer a gestão da sua memória. Há uma tendência nas organizações de uma organização hierárquica no modelo de pirâmide, e, segundo Max Weber, elas se tornaram cada vez mais preponderantes por conta do que ele chama de processo de racionalização e do desenvolvimento do capitalismo na sociedade moderna. O processo de racionalização, segundo o Max Weber, é a tendência de que as relações sociais, as esferas sociais, elas sempre se orientem em alguma medida pela capacidade de previsão e de cálculo, né? Essa era uma tendência que ele observava no desenvolvimento da economia e no desenvolvimento do Estado moderno, que se ampliava também para outras esferas da sociedade, como, por exemplo, a religião também, que, segundo ele, apontava também para esse caminho de racionalização. Então, um dos primeiros conceitos que a gente vai trabalhar é o conceito de burocracia, que foi originalmente pensado pelo Max Weber, e que é uma das formas principais por meio da qual ocorre esse processo de rotinização, que consolida aquele processo, aquela produção, de fato, numa organização que vai reunir aquelas características que a gente trabalhou no slide anterior. Vocês percebem que no cotidiano da gente, sempre que a gente vai se referir a esse termo, burocracia, a gente sempre dá uma conotação muito negativa, né? Associando a burocracia à enrolação, à ineficiência, a desperdício, enfim, a chateação, né? São um monte de papel que poderia ser um único papel. Geralmente a gente associa muito a burocracia do senso comum a isso. Mas, na verdade, vendo pelo ponto de vista do conceito, essa marca de não ofertar um serviço, não garantir um direito pela pessoalidade, é um instrumento para evitar arbitrariedades. Então, se eu e algum de vocês aqui procuramos um posto de saúde para solicitar um exame de sangue ou uma fisioterapia, ao invés da pessoa, da atendente lá, colocar
a nossa demanda em função da relação pessoal que eu teria com ela, ou da relação pessoal que ela não teria com vocês, ela vai usar um critério objetivo, que é o tempo e a formalidade, né? O ok com a formalidade, com todo o processo, comprovação de residência, solicitação médica, etc. E a partir disso ela vai criar um critério objetivo para dizer quem vai ser atendido primeiro, que não é baseado na pessoalidade. Então, um dos benefícios, digamos assim, da burocracia é dar essas soluções impessoais, uma vez que, no contexto das sociedades modernas, as demandas são cada vez mais presentes e são impossíveis de dar conta de uma forma pessoalizada, dado a sua contingência e alto número, né? E o Weber dizia que isso fazia parte de um processo de racionalização da sociedade e do mercado. E isso, de fato, afetaria o conjunto da sociedade, as relações sociais e, decisivamente, o funcionamento dessas organizações. Então, por conta dessa complexidade, essa alta demanda, a burocracia surge justamente como um sistema de controle e gestão, não mais baseado na pessoalidade, mas na impessoalidade, certo? Para o Weber, a burocracia ela exercia uma espécie de superioridade técnica, considerando as outras formas de organização social que, né, eram baseadas no apadrinhamento, enfim, e que não eram tão eficientes assim para gerir os problemas da sociedade ou atender às demandas, ofertar serviços à sociedade. E na definição do Weber, a burocracia ela maximiza capacidades, a precisão e a velocidade na realização de tarefas definidas, que é um traço que a gente vai ver que se repete ao longo dessa discussão, que é a capacidade de criar rotinas, né? E que essas rotinas elas assumam quase um caráter de automatização, né? Que é um processo de gestão mesmo que marca decisivamente o surgimento dessa forma de organização, que é a forma de organização burocrática para o Max Weber. Obviamente, o Max Weber percebia que a burocracia era um tipo ideal, né? Não era um tipo, na verdade, que se encontrava de fato nas experiências sociais, né? Era um conceito abstrato que era usado para entender como é que seria feita aquela gestão. Então, do ponto de vista do conceito, de como trabalhar o conceito, os conceitos que a gente lida, seja na sociologia, seja na administração, na psicologia, na economia, geralmente a gente utiliza essas categorias, né, de explicação para melhorar a nossa percepção sobre os fenômenos. Então, como o conceito de burocracia é a mesma coisa. A gente aprende o conceito, aprende um pouco sobre o que ele significa e passa a entender, por exemplo, como é que se dá a relação entre um posto de saúde e os funcionários, ou entre uma clínica de estética e seus funcionários, ou entre o Instagram e seus usuários e seus funcionários, percebe? Então, nós usamos esses conceitos para enxergar os fenômenos na sociedade. Então, usando esse conceito, a gente vai compreender um pouco como é que essas organizações funcionam, como é que elas atendem o seu público, como é que elas se organizam hierarquicamente no seu interior, percebe? Então, quando a gente está falando de um tipo ideal de burocracia, é nesse sentido. É uma tipologia que reúne algumas características que servem para iluminar aspectos da realidade e a nossa compreensão do funcionamento dessas organizações. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos que o Max Weber traz, né, sobre as características desse tipo ideal de burocracia. Então, a existência de uma hierarquia muito clara, né, que impõe uma relação de autoridade internamente à organização. Existência de um regulamento escrito, ou de regras formais que orientam a conduta dos funcionários dentro de todos os níveis da organização. Geralmente, nesse tipo moderno de burocracia que o Max Weber está chamando, os funcionários da organização eles são trabalhadores assalariados e têm um contrato de trabalho. Há uma separação, e aqui perceba essa ênfase do Weber, né?
que o conceito que ele traz é que essa burocracia dentro das organizações ela permite que o trabalhador, o membro da organização, o dono da organização, separe as tarefas da sua função profissional da sua vida privada, certo? É aquele traço da impessoalidade que o Max Weber sempre faz questão de frisar quando ele está pensando no conceito. E do ponto de vista da organização, nenhum membro é dono dos recursos materiais com que opera. Aquela situação, né, do CNPJ. Então, o cara criou a empresa que fabrica esse álcool gel e ele morreu, a empresa pode continuar sem ele. Né? Geralmente, essas empresas são formadas por um conjunto de acionistas e envolvem uma série de negociações e transformações nesse mercado de ações que, de fato, a organização ela pode mudar de dono 10 vezes durante 10 anos e a organização continuar oferecendo um tipo daquele serviço com uma certa previsibilidade. Se a gente fosse tomar um exemplo nesse sentido. Outro ponto que gostaria de trabalhar com vocês é justamente a questão da formalidade e da informalidade nas organizações. Né? Nessa visão inicial do Max Weber, tem todo um elogio a essa questão da organização burocrática, da formalidade, dos processos de hierarquização, né? Mas a gente vai agora olhar um pouco mais criticamente sobre como é que isso opera, como é que, de fato, as pessoas que tocam a organização ou os usuários daquela organização vão lidar com essas implicações. O Peter Blau, né, que é um sociólogo norte-americano, ele fez um estudo que o Giddens traz, apontando como é que os funcionários de uma empresa eles agiam para resolver problemas que apareciam na rotina daquela organização. E um negócio muito interessante desse exemplo é que nas escrituras, nos regulamentos escritos dessas organizações, era previsto que os funcionários procurassem alguém, né, que estivesse numa posição superior que os auxiliasse na resolução desses problemas. E o que ele percebeu é que, na prática, os funcionários, ao invés de fazer o que o regulamento previa, eles trocavam experiência com os níveis mais baixos da hierarquia da organização, de modo a construir soluções para aqueles problemas que surgiam durante a organização, diferente do que aconselhava os manuais, as regras da organização. E o que decorre disso é que o Peter Blau explora justamente como, em alguns sentidos, esse tipo de regulamento gera interpretação desses autores. Então, por que esses funcionários da parte mais baixa da hierarquia não iam procurar os superiores? Porque eles tinham medo de serem vistos como incapazes, incompetentes, e isso repercutisse no andamento da carreira deles. Então, eles se aconselhavam, trocavam experiência com pessoas que estavam habituadas com aqueles problemas que surgiam ali no cotidiano da organização e conseguiam, de fato, agir de forma mais criativa e menos engessada para alcançar, né, a solução para aquele problema que tinha surgido. E aí o Peter Blau afirma o seguinte, que no estudo dele ele percebeu que o grupo dos funcionários que agiam com base nessas informalidades foram capazes de desenvolver procedimentos informais que permitiam maior iniciativa e responsabilidade do que aquela perspectiva atribuída pelas normas formais da organização em que eles trabalhavam. Então, a informalidade, segundo Peter Blau, ele ajudava a encontrar soluções mais criativas e mais eficientes, além de majorar o senso de responsabilidade e de pertencimento daqueles indivíduos na organização. Só que isso nos leva para a seguinte questão, né? Até que ponto esses procedimentos informais que estão presentes em qualquer organização da sociedade
está envolta e permeada por esses processos, procedimentos informais. Vocês que já trabalharam, eu que já trabalhei em empresas e agora trabalhando no setor público, me deparo com isso cotidianamente. Mas, assim, até que ponto isso ajuda ou cria obstáculos para que as organizações cumpram o que de fato elas se propõem a fazer, a sua missão, os seus objetivos principais? Que é justamente isso que eu parafraseei aqui como um paradoxo da informalidade das organizações. Qual é o paradoxo? É que a informalidade ela ajuda a resolver de forma mais eficaz os problemas da organização, mas que, de outro ponto, esses funcionários que agem na informalidade vão construir essas soluções ad hoc, né? Eles estão muito mais preocupados com o bem-estar deles próprios e com perseguir a melhora na sua carreira e os seus interesses, do que propriamente com o pertencimento e o bem-estar da organização. Então, é um paradoxo aí que é inevitável, porque as organizações estão cada vez mais marcadas por isso, e que nos colocam essa reflexão de como equilibrar essas duas dimensões da rigidez das normas, da hierarquia, com a flexibilidade e a criatividade para a solução de problemas, né? Para inovação, que são termos assim, muito fortes nesse mercado competitivo que a gente vive no mundo contemporâneo. Um outro ponto que também, um outro autor que traz observações e análises muito ricas sobre esse fenômeno da burocracia é o Robert Merton, que é outro sociólogo norte-americano, que explorou em seus estudos também de forma crítica o conceito de burocracia, né? O Merton observou que alguns elementos que são próprios da própria forma burocrática de organização podem levar a prejudicar a própria organização e o serviço que ela presta, o produto que ela oferece para a sociedade. E ele aponta que esses funcionários, que ele está chamando de burocratas, os trabalhadores, os que estão ali, seja na parte mais alta da organização, da hierarquia da organização, os que estão na parte mais baixa, eles acabam ficando muito cegos em torno das regras, de obedecer às regras, do que está escrito, no que é formal, e acabam negligenciando a própria capacidade deles de racionalização e de tomada de decisão no sentido de usar a criatividade, né? De encontrar recursos e soluções criativas que não estão previstos muitas vezes nesses regulamentos, nessas regras, nessas formalidades. Então, esse é um dos pontos que ele observa, né? Os caras vão ficar muito mais ocupados com as regras do que, de fato, o enfoque para solucionar o problema. Acho que tem até um exemplo interessante lá, que é do cara que recebeu o acidente e foi procurar o seguro, chegou com o carro todo quebrado lá e a pessoa estava preocupada com o formulário que ele tinha preenchido de forma incorreta, quando na verdade devia estar mais preocupado em garantir lá, a seguradora deveria estar mais preocupado em garantir o bem-estar do cara que era cliente deles, né? Então é um desvio, é o que ele está chamando aqui de ritualismo burocrático, né? Isso é um comportamento que pode levar ao ritualismo burocrático. Proteger as regras, mesmo que isso signifique desconsiderar a finalidade e também questões que vão prejudicar a organização. A regra é o fim último e se esquece a própria motivo e o sentido da existência de que para que serve a finalidade daquela organização, ela é posta em segundo plano em relação às regras daquela organização. É isso que o Merton está advertindo para ser uma possível falha, um possível exagero da burocracia também. Perceba que a gente está pegando essas dimensões críticas, né, diferentes perspectivas sobre o fenômeno, para contemporizar e apontar diferentes formas de interpretar a burocracia. Né? A gente pode ver problemas na informalidade, que é como aquela de criar uma cultura organizacional em que os indivíduos vão estar muito mais preocupados com eles mesmos, né, com o bem-estar e com o crescimento deles mesmos na carreira, do que com a melhoria da organização. E o contrário também é verdadeiro. Né?
uma organização que vai estar muito centrada nos procedimentos formais e vai estar pouco preocupada em atender os seus clientes, oferecer o serviço, prestar aquele serviço, garantir o direito da população da melhor forma possível. Então, essa tensão, esse jogo de cenas aí entre essas duas perspectivas, ela é muito rica para a gente compreender criticamente os fenômenos, certo? Um outro tema que é trazido também no texto é a questão do controle do tempo e do espaço nas organizações. E um conceito central que tem tudo a ver com o conceito de burocracia, que é essa questão do controle do tempo e da burocracia, que é a questão da organização formal, de regras formais, da hierarquização, que é uma dimensão mais concreta por meio da qual essa hierarquização, essas formas, esse controle se exerce. A partir da contribuição do Michel Foucault, que é um dos autores que o Guinness também traz, ele vai perceber que as organizações modernas elas construíram muito essa burocracia com base nesses critérios de produtividade nas organizações. E até eu coloquei aqui, né, uma pergunta: o que é que escolas, fábricas, hospitais e prisões têm em comum? Além do fato de todas elas serem organizações marcadamente, notadamente modernas, é que elas envolvem uma arquitetura mesmo enquanto espaço físico, que permite, em alguma medida, uma forma de organização do espaço, da disciplina e da visibilidade dos seus trabalhadores, funcionários, e do seu público atendido. Né? Na escola, os alunos; na prisão, os presos; numa fábrica, os trabalhadores, os proprietários, o bem produzido para a sociedade, né, pela fábrica. Então, esses espaços elas vão ter uma arquitetura própria por meio de um espaço físico, do controle espacial e do tempo, da gestão do tempo dessa organização, que vai permitir converter a visibilidade daquelas práticas, daqueles trabalhadores, dos presos, o que os presos fazem por ser visível para os trabalhadores da prisão, o que os trabalhadores da fábrica fazem serem visíveis para os chefes da fábrica. Eles vão poder exercer uma relação de vigilância e de sanção. Tanto no ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Então, numa fábrica, se você tem um trabalhador que está se destacando muito, você vai promover ele. E você faz isso por meio da vigilância. E numa prisão, se você tem um preso que está dando muito trabalho, que está com mau comportamento, você vai punir ele, certo? Um aluno que está se dedicando muito às tarefas da disciplina, você vai premiar ele com a melhor nota. E o aluno que está muito preguiçoso com as atividades da disciplina, você vai punir ele com a pior nota. Então, a visibilidade se torna em vigilância e envolve esse processo de sanção, tudo em torno de permitir a maximização da produtividade dos indivíduos, melhorando a sua utilidade e a sua docilidade. O que é a docilidade? A capacidade dele de obedecer. O que é a utilidade? É a capacidade dele de produzir. O que é um aluno produtivo? É o aluno que faz todas as leituras. O aluno que faz todas as entregas. O que é o trabalhador da fábrica produtivo? É o trabalhador que vai cumprir todas as metas da empresa, certo? Então, essas categorias, elas são usadas do ponto de vista dessa hierarquia, dessa burocracia, para reproduzir a autoridade, legitimar as regras e enfocar a hierarquia e o funcionamento da própria organização. Então, essa semelhança que as escolas, as fábricas, os hospitais e as prisões têm, elas reúnem esses elementos que são bem elaborados pelo pensamento do Michel Foucault, mas isso também coloca para a gente um outro dilema, uma outra perspectiva, que é o seguinte. Quando a gente está numa situação
em que a nossa produtividade depende muito de uma correção externa, o que se observa nos exemplos históricos e nas formas de organização que provavelmente vocês estudaram com a linha de montagem, a engenharia, né, da produção, que é muito cara aí a história da administração, é que empresas que se baseavam, fábricas que se baseavam nessa filosofia de uma vigilância, de uma correção externa, elas acabaram gerando uma insatisfação, uma desmobilização, descrença dos trabalhadores na própria organização, tornando o trabalho um ambiente conflitivo, né, de lutas por melhorias nas condições de trabalho e até mesmo absenteísmo, que poderia ser visto pela sabotagem feita pelos funcionários à própria produtividade da empresa, enrolando, fazendo as de má vontade, etc. Então, um debate que se coloca muito em torno dessa questão sobre esse excesso da vigilância nas organizações é como contrapor esse controle externo disciplinar com a própria elaboração da identificação do funcionário e do trabalhador com a própria organização de forma cooperativa e não conflitiva, certo? Então, um dilema hoje que se coloca é que hoje se pode até colocar sensor de movimento, tem uma série de tecnologias que podem permear os espaços de trabalho, pode-se medir a produtividade pelo como é que o cara lá que está respondendo, trabalhando na telemarketing, pela quantidade de ligações de casos que ele resolve, pela quantidade de e-mails que ele responde, pela quantidade de horas que ele passa navegando no computador que ele usa da empresa em coisas que não estão relacionadas ao seu trabalho, e aí criar uma vigilância muito sistemática em torno do trabalhador. E isso ser sufocante, né? E acabar não gerando, de fato, aquela premissa inicial que é a produtividade, mas o contrário, o absenteísmo, a falta de comprometimento, a falta de identidade, o adoecimento, que é um outro tema em que está cada vez mais em voga nas organizações, que é o modo como o trabalho ele não pode descampar para o adoecimento, sob pena de, inclusive, responsabilizar a organização e responsabilizar os gestores, né? Se um trabalhador ele consegue provar que ele adquiriu uma doença, uma ansiedade, uma depressão, uma dor, um desvio nas costas, enfim, um tipo de adoecimento que está atrelado àquela condição laboral dele, ele vai conseguir ser indenizado pela justiça por conta disso. Então, isso também é uma coisa que está se colocando nesse debate. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês sobre esse ponto é que hoje, com o advento dessas novas tecnologias, organizações como o Google, como o Facebook, eles utilizam a informação e a vigilância como um modelo de negócio muito rentável, né? Eles comercializam essas informações com empresas, vendo, por exemplo, de acordo com o perfil de uso das redes sociais, o perfil de uso da pesquisa, que tipo de serviços, que tipo de produtos aquela pessoa gosta de consumir e, portanto, usar essas informações para maximizar o ganho, né, de organizações que comercializam esses produtos e serviços. Então, hoje, o Google sabe muito sobre a gente. Então, qualquer vídeo no YouTube que a gente vê, eles são capazes até de, pelo algoritmo, saber para onde é que o nosso olhar está se concentrando naquele consumo. Um vídeo, ele vai recomendar outros canais, outros conteúdos, outras páginas para que você siga, com base nessa leitura, nessa vigilância que ele opera sobre você. Então perceba que nesse contexto que a gente está vivendo atualmente, essa capacidade de vigiar, essa vigilância, essa visibilidade do que a gente faz, separou de novo, voltou a misturar de novo essa entre privacidade e público, né? Entre público e privado. Porque não existe mais privacidade a partir do momento que o celular hoje é um dos itens que a gente mais utiliza no nosso cotidiano, e eles conseguem mapear tudo que a gente faz no nosso cotidiano
e transformar isso em informação que pode ser comercializada. O Google sabe, por a gente usar os nossos deslocamentos, usar o Google Maps, ele sabe as rotinas que a gente faz, as viagens que a gente faz, o nosso comportamento, até se a gente pratica atividade física ou não. E tudo isso é utilizado como um valor, né, para uma economia, que essa economia atrelada às novas tecnologias e esse consumo dessas informações. Outro ponto também que eu separei como importante do texto é a questão de como as organizações, o histórico dessas organizações na nossa sociedade, elas foram moldadas por uma perspectiva de gênero atrelada a valores da masculinidade e a preponderância dos homens, né, em posições de sucesso, homens brancos sobretudo, na posição de sucesso dessas organizações. A própria perspectiva do autor, do Anthony Giddens, é que ele faz um balanço que só foi possível por meio de lutas sociais, de transformação nos valores da sociedade, que as mulheres começassem a serem aceitas no mercado de trabalho. E eu iria além, da mesma forma aconteceu no nosso país em relação à população negra, né? Porque há 2 séculos, pouco mais de 2 séculos, os negros eles eram impedidos de terem contratos de trabalho por meio livre, né? O trabalho era feita sobre a égide da legislação da escravidão. Então, até que os negros fossem incorporados ao mercado de trabalho, foi preciso muita luta social, muito conflito para mudar esse entendimento de que a escravidão era uma coisa legítima. Foi preciso muito conflito, muita luta social para mudar essa perspectiva de que as mulheres deveriam apenas cuidar da família e do lar e que elas não poderiam trabalhar nessas organizações. Né? Isso só aconteceu por meio de transformações na sociedade motivadas por conflitos e por lutas sociais, né? Lutas dessas populações que estiveram muitas vezes privadas dessas oportunidades. Então, no desenvolvimento dessas organizações, há um histórico. A história dessas organizações é marcada pela atuação, né, e preponderância masculina, né, sobretudo quando a gente considera os homens brancos, né, dentro desse recorte aí que eu estou chamando a atenção, da raça, do gênero e da diversidade nas organizações. Então, como essas pessoas foram tradicionalmente segregadas, eles acabaram acontecendo uma divisão, né, uma divisão desigual dos postos, né, do acesso dessas minorias aos postos de trabalho mais bem remunerados, mais reconhecidos, com maior prestígio social. E o autor até exemplifica que, por exemplo, as mulheres elas iam trabalhar sempre como apoio aos grandes executivos, eram secretária, uma assessora, percebe? Enquanto que os homens eram os chefes, os supervisores, os gerentes. Então acabava que reproduzisse uma divisão sexual do trabalho aí sob esse contexto, mas há outros estudos muito interessantes que mostram como, por exemplo, nos Estados Unidos ainda hoje tem uma divisão muito forte entre empregos com maior reconhecimento e prestígio, né? Eu estou citando os Estados Unidos porque eu conheço um estudo sobre isso lá dos Estados Unidos, entre imigrantes, né, e cidadãos norte-americanos, e que tem traços também que se incidem sobre a questão racial, étnica e de gênero. Ainda hoje, quando saem pesquisas no Brasil sobre os salários, né, de brancos e negros ou de mulheres e homens nessas organizações, eles são unânimes em apontar que há uma discrepância, né, entre
esses cargos mais reconhecidos que acabam se reproduzindo nessa desigualdade de oportunidades e de remuneração, né? Reproduzindo esses padrões de desigualdade racial, de desigualdade de gênero, de homofobia, racismo, etc. Que é justamente isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Esses processos sociais, essas regularidades, essas estruturas sociais do racismo, do sexismo, da homofobia, elas acabam impactando os valores e o modo como a carreira das pessoas se passa por meio dessa organização. Eu conheço situações, né, tive acesso a situações de pessoas que elas nem avaliavam currículos para emprego de mulheres e de negros. Esse peso, né, envolve um crime. Essa situação que eu estou contando para vocês envolve um crime praticado por esse recrutador de recursos humanos, moldado por essas percepções de que as mulheres engravidam, que elas menstruam. Então, um preconceito dele do senso comum era usado para ele não contratar mulheres para a organização que ele trabalhava. E os negros somente pelo filtro racial. E há também uma série de implicações também de pessoas que não recrutam pessoas que moram em determinados bairros por conta do estigma atrás daquele bairro. Então perceba, desde o recrutamento, essas clivagens sociais, essas desigualdades sociais já impedem que uma pessoa acesse emprego e renda. E dentro da organização, aí é que esses valores eles se tornam ainda mais dramáticos nas experiências e nas possibilidades de ascensão. Então, por isso que explica como esse ponto da diversidade ele tem surgido na agenda por conta de todo esse histórico de desigualdade e de reprodução desses padrões e também de necessidade de modificação desses mercados. Então, várias coisas que envolvem, por exemplo, a ascensão de valores sociais ligados à negritude, por exemplo, maquiagem para pessoas negras, shampoo para cabelos crespos, roupas para mulheres, né, da moda para mulheres. Elas impactaram nos mercados que essas empresas atuam e para que eles conseguissem atender essas novas demandas, eles tiveram que se apoiar em valores diferentes do que essas organizações tradicionalmente apontavam. O Giddens traz que esses valores masculinos que marcadamente envolvem essa história das organizações passam por valores como a rigidez, a imposição top-down, né? O cara decide e a outra pessoa cumpre sem ouvir, sem focar no que é que os funcionários pensam, mas apenas no que é que eles devem fazer conforme o entendimento dos seus chefes. E que, a partir da presença das organizações e essas transformações de ordem mercadológica, como eu falei, outros valores como a necessidade de comunicação, de trabalho em equipe, a divisão de responsabilidades e tarefas, o enfoque nas pessoas, acabou sendo um diferencial na gestão dessas organizações. Embora esse debate tenha ganhado, notadamente eu acho que teve até um debate sobre uma postura da Magazine Luiza. Vou até deixar no link também essa videoaula, essa reportagem sobre o incentivo da empresa Magazine Luiza aqui à diversidade, à contratação da diversidade, é que é muito difícil mudar essa cultura organizacional focada nesses valores tradicionais dessas organizações. Mas é um debate aí super instigante que envolve essa relação entre gênero, raça e diversidade nessas organizações que reproduzem, infelizmente, essas lógicas, esses padrões de desigualdade. Um outro tema também que o trabalho traz é o modo como a nova sociedade, que é a sociedade em rede, que está dialogando com o Manuel Castells, que é um outro sociólogo, ela está borrando aquela visão mais tradicional de que a empresa, a organização, ela estava atrelada apenas a um lugar físico, a uma localidade específica, uma localidade geográfica específica, espacial específica.
Então, a emergência de lógicas, né, de rede, a gente pode, por exemplo, perceber aqui na nossa região que existem redes de supermercado que atuam nacionalmente, né? O Bom Preço, São Luís, Lagoa. Então, aqui a gente tem McDonald's, tem Bob's, uma série de franquias, Carmen Steffens, uma série de franquias que elas dialogam com marcas no nível global e que eles estão num mercado cada vez mais competitivo e que se apoiam nessas redes para ampliar os seus horizontes de mercado e dar até uma certa flexibilidade mesmo de como é que eles vão operar. Isso, sobretudo, acontece com base em muitas transformações do mundo produtivo e que cada vez mais vão pautar as tendências, a sua decisão e a sua organização muito mais com base na capacidade de inovação e na flexibilidade de lugar. Ou seja, a Nike, que é uma empresa mundial, ela vai ter fábricas no Brasil, vai ter fábricas nos Estados Unidos, fábricas na Indonésia, na China. E ela vai adequar a sua produção de forma mais flexível para que a produção saia o mais produtiva e mais barata, para que isso impacte positivamente nos seus lucros. Então, quanto mais margem ela tem para manobrar essas redes de produção, mais ganhos ela vai ter e vai se consolidar como uma marca nacional e atingir novos mercados, né? Lidar com essas novas intempéries. Então, esse alto grau de competitividade das empresas faz com que cada vez mais elas dependam de inovações que surgem em outras marcas e até colaboram e acabam formando grandes monopólios e oligopólios em torno desses serviços. Então, hoje a gente pode ver que essas marcas, né, a produção como um todo, ela está muito atrelada ou a redes de um setor específico, de uma franquia específica, ou de franquias que estão em rede competindo e se cartelizando em alguma medida, né, se cooperando até algumas vezes de forma ilegal, para que aquele mercado ele consiga manter aquela margem de ganhos e de lucros, né? Então, esse grau de competitividade, eu pensei num exemplo para trazer para vocês, ele impôs, por exemplo, a extinção ou a mudança radical do padrão dos mercados editoriais de livros aqui no Brasil, né? Essas empresas como a Amazon, por exemplo, mudou completamente a relação que havia, por exemplo, com as livrarias, com o comércio de livros, porque barateou demais, né? Por conta da estratégia agressiva de mercado da Amazon, eles baratearam muito o preço dos livros e colocaram isso dentro de uma logística que cabe no modelo de negócio deles, que dinamitou todo o mercado tradicional que havia do consumo de livros aqui no Brasil. Não vou dizer que dinamitou como um todo, mas transformou em 90%. As grandes editoras, elas se renderam a essas formas aí, foram engolidas pelo padrão agressivo da Amazon. Que não por acaso, você está na Amazon, o que eu quero chamar a atenção para vocês? É que nessa perspectiva, a Amazon ela é bem sucedida, como a Netflix e outras grandes organizações, pelo modo como elas conseguiram automatizar o McDonald's, eles conseguiram automatizar a linguagem, os padrões e a forma como eles produzem e ofertam esses serviços, que a produtividade ganhou tal dimensão que eles conseguiram reduzir os custos, reduzir até a necessidade de recursos humanos, né? Porque boa parte agora da logística é feita por robôs, por inteligência artificial, e isso tornou o mercado para eles mais rentável, né? E transformou, a gente vai ver depois, vem transformando
os próprios conceitos que a gente tem sobre trabalho, organizações, pessoas, essa relação entre trabalho, organização e pessoas. Então, por último aqui, né, queria trazer alguns pontos aí sobre esse debate a partir dos elementos que a gente trouxe, e eu vou ler aqui, tá? São 5 pontos que envolvem esse debate sobre burocracia e desburocratização. A gente entendeu bem o que é o conceito de burocracia, seus impactos, como é que se dá essa relação de formalidade e informalidade nas organizações, e trazer alguns pontos que envolvem o debate hoje sobre essa flexibilização ou acirramento da burocracia nas organizações, né? As grandes organizações começaram a se reestruturar de forma a tornarem-se menos burocráticas e mais flexíveis, com base na eficácia e também muito nessa adaptabilidade e esses padrões que eu observei no slide anterior. Os valores que foram desenvolvidos inicialmente naquelas organizações japonesas que o texto traz, eles transformaram valores nas organizações empresariais em todo o mundo. E que tipo de situações você está falando? Mais participação dos trabalhadores, maior estabilidade e valorização salarial. O que acontece? Nas empresas japonesas, muitas vezes o cara lá, ele tem uma estabilidade, ele é contratado, aí a Toyota, que é uma empresa japonesa, diz assim, olha, vou te dar um contrato vitalício, mas eu quero que você se dedique aqui de corpo e alma para a organização. Aí o cara tem um problema de saúde, um problema familiar, a empresa ajuda. Então a empresa acaba desenvolvendo um laço, né, de confiança, né, e de reciprocidade com o funcionário, e a ascensão vai estar muito menos atrelada à questão de competitividade e conflito do que a responsabilidade que o cara vai adquirindo em relação à sua antiguidade na organização. Quanto mais antigo ele vai ficando, mais responsabilidade, mais cargos de responsabilidade ele vai assumir. Uma outra característica é que ele não vai seguir uma linha uniforme na sua carreira. Ele vai rodar e trocar experiências na maior parte de setores à disposição daquela organização para ele desenvolver uma percepção mais global sobre o funcionamento da organização. Então, o pessoal que trabalha na linha de produção, depois vai para a parte de marketing, depois a parte de vendas, e aí ele vai construindo essas habilidades e competências nessa flexibilidade, que é um dos valores que está sendo também incorporado aí para as organizações modernas. E a avaliação e a responsabilidade, né, como eu falei, ela está muito mais atrelada a grupos que cooperam, né, e menos a indivíduos, né? Não é um indivíduo que manda, mas são grupos que debatem, chegam a consenso, chegam a entendimentos e cooperam para implementar aquela solução, né? Então esse modelo cooperativo também é um outro processo que está ganhando força aí nessas organizações. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Deixem aí o seu comentário, colocando as suas dúvidas, as partes do texto que chamaram a atenção, a parte da aula que ajudou você a entender um conceito. E nos vemos na próxima semana.